boa noite a todas e a todos. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco nesse nosso primeiro encontro no Núcleo de Estudos de História do Espiritismo, no UESC 2023. Em especial, eu gostaria muito de agradecer a presença do professor convido no UESC. Eu queria muito agradecê-los porque tanto trabalham para divulgar a história do Espiritismo na academia. Grata, muito grata, professor Alexander, por estar aqui conosco e poder compartilhar um pouco do seu conhecimento nessa uma hora e meia que nós estaremos juntos. Lembro a vocês também que os encontros no UESC, eles acontecerão sempre na última quinta-feira dos meses. Vocês podem nos acompanhar pelos canais do Instagram, Facebook, @lepid.universo, @lepid.universo, tanto no Instagram quanto no Facebook também, e sempre estaremos nesse mesmo horário, de 19h30 às 21h. Sem mais delongas, Rodrigo, entrego a palavra para ti. Bom, boa noite, eu sou o Rodrigo Farias, né, sou coordenador do Núcleo de Estudos de História do Espiritismo, no UESC. A gente já faz essas lives desde 2021, mas agora a gente está testando um modelo novo, né? E, então sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro evento desse ano. Agradeço à professora Adriana, né, que é a nossa intrépida líder e fundadora do UESC, como também do LEPID. E dou boas-vindas e abro o evento oficialmente, né, apresentando o nosso convidado deste mês, o professor Alexander Moreira Almeida, que é professor titular de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFF. É também fundador e diretor do NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da mesma universidade, lá em Juiz de Fora, e coordenador da seção de espiritualidade da Associação Psiquiátrica da América Latina, APAL, entre outras funções e títulos. E ele não é da área de história, ao contrário dos convidados anteriores, né, dos eventos do NUESC, mas por isso mesmo, já que a gente está inaugurando aí diálogo com outras áreas do conhecimento, nós o convidamos para abrir o nosso evento de hoje, falando de um tema que desperta muita curiosidade, né, hoje em dia. E, sem mais, então, eu passo a palavra a ele, o professor vai falar até mais ou menos 8h30, e depois a gente vai abrir um tempo para as perguntas, respostas e comentários que vocês façam aí no chat do YouTube. Então, se você tiver alguma pergunta, por favor, jogue lá no comentário, que a gente vai estar recolhendo algumas. Claro que a gente vai fazer uma seleção, né? Talvez não dê tempo de repassar todas, mas a gente vai botar aqui na tela e o professor vai respondendo, tudo bem? E eu vou pôr também um link ali no alto do chat, que é o link da nosso formulário de presença. Então, aqueles que estiverem feito a inscrição para o evento, que querem o certificado, por favor, preencham esse formulário. Uma coisinha rapidinha, tá bom? Porque sem isso a gente não vai poder emitir os certificados, tá bom? Então, sem mais, eu deixo vocês com o professor Alexander Moreira Almeida. E nos vemos daqui a pouco. Olá, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Gostaria de agradecer muito o Rodrigo, a Adriana, pelo convite. E nos ficou incumbido aqui de conversar com vocês sobre pesquisas acadêmicas na área das experiências espirituais. Então, é uma ideia dar um panorama geral, e como é um grupo na área de humanidades, de história e humanidades, nós vamos dar uma ênfase também em alguns aspectos teóricos, filosóficos e históricos também, que podem ser úteis para o grupo. Então, nós vamos então apresentar os slides aqui. Muito bem. Então, para começar, do ponto de vista acadêmico, né, então, em termos de estudos acadêmicos científicos, sobre experiências espirituais, um primeiro tema importante é a definição, né, do que é religião, do que é espiritualidade. Esse é um tema, a definição desses temas é algo bastante polêmico, tá? E a gente trabalhou recentemente, esse é um livro que a gente publicou pela Universidade de Oxford,
em 2021. A gente, com outros colegas, fizemos uma edição, tivemos colaboração de 33 autores de 13 países, sobre a espiritualidade na saúde mental no mundo inteiro, tem de melhor de pesquisas na área. E nesse livro nós revisamos as principais definições. O que fica muito claro, o que separa a espiritualidade de outros aspectos da vida. O que tem em comum com todas as tradições religiosas e espirituais do mundo? Seja budismo, hinduísmo, cristianismo, islamismo, candomblé, e indígenas brasileiros, etc. Na espiritualidade, o essencial é um contato ou uma relação com uma dimensão transcendente da realidade. Ou seja, todas essas tradições espirituais estabelecidas falam de uma dimensão transcendente da realidade, algo que existe, mas que está além desse mundo material que nós vivemos. Pode ser Deus, deuses, espíritos ancestrais, etc. E essa dimensão transcendente da realidade, ela é considerada sagrada, a verdade, a realidade última. Então essa é a grande questão da espiritualidade, um transcendente sagrado. E essa busca do transcendente sagrado pode acontecer dentro de uma instituição, de um grupo de pessoas que compartilham crenças e práticas na busca desse sagrado. Isso é a religião. E a experiência, então, espiritual, ou mística, ou religiosa, seria essa espécie de contato com uma dimensão imanente, transcendente ou sobrenatural da realidade, né? Toda experiência espiritual, de um modo geral, é isso, esse contato com o divino, esse contato com ancestrais, com seres que já faleceram, e assim vai. Quer dizer, esse contato com essa dimensão transcendente e com essa realidade mais profunda. E essa definição, aqui são vários autores, desde William James a Tolstói, até Rodney Stark e Karen Armstrong, mais recentes. Então, a gente tem mais de 100 anos aí de autores importantes destacando esse ponto nas experiências religiosas, místicas e espirituais. E é importante, né, que do ponto de vista histórico, essas experiências espirituais e essa busca desse contato com o transcendente sempre existiu. Aqui nós temos algumas das pinturas rupestres mais antigas da história da humanidade, a caverna de Chauvet-Pont-d'Arc e a caverna de Lascaux, essa aqui de 30.000 a.C. E essa caverna, inclusive tem um documentário muito interessante, chama A Caverna dos Sonhos Esquecidos, que vale muito a pena conhecer, porque mostra o quanto, muito provavelmente, essas pinturas tinham um caráter espiritual, um caráter, de alguma forma, de um ritual, de um relato de experiências espirituais e transcendentes. Isso é mais ou menos consenso hoje em dia entre os arqueólogos. Desde que o ser humano conseguiu apresentar pela primeira vez artisticamente, ele já começa a trabalhar com a espiritualidade. Isso vai ao longo da história da humanidade. Nós temos aqui exemplos, algumas das obras mais primas da arte, da arquitetura humana, em várias culturas, ao longo dos milênios, e todas essas aqui, por exemplo, são obras inspiradas pelas experiências, crenças e sentimentos espirituais e religiosos. Não só isso, do ponto de vista mais amplo também, até as universidades. As universidades, nós sabemos, foram iniciativas medievais da igreja, de alguma forma buscar a racionalidade, o ensino, a religião interligado. Por exemplo, a Universidade de Oxford, que é atualmente considerada a melhor do mundo, né, o mote dela é Dominus Illuminatio Mea, ou seja, o Senhor é minha luz, que é uma passagem do Salmo de Davi. Então, mostrando a influência que isso tem, desde Harvard, ou até mesmo, por exemplo, a Nona Sinfonia de Beethoven. Tem forte componente espiritual, assim como a Ode à Alegria, de Schiller, que o Beethoven incluiu como uma parte falada na sua sinfonia, com todo um aspecto espiritual. E ele, por exemplo, você pode perceber da importância disso, o Beethoven mesmo dizia, em momentos de grande desespero, de dificuldade, um medo, uma tentativa, um pensamento de suicídio, ele falou que o que não deixava acabar com a sua própria vida era o sentimento de que Deus tinha guardado para ele uma missão e uma obra sublime que ele tinha que compor ainda, né? Então, mostrando como... E isso era justamente a Nona Sinfonia. Ele comenta isso num chamado testamento, tem o nome da cidade, eu esqueci, onde foi um testamento dele.
ele comenta isso. Então, assim, mostrando como que isso tem um impacto fundamental na vida da humanidade, precisa ser melhor estudado. E dentro disso, as pesquisas, então, das experiências espirituais, elas vão acontecer dentro, muitas vezes, de várias dimensões do mundo acadêmico, e o quanto as narrativas que nós temos sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre a vida, vão fazer influência, né? Então, a cosmovisão, a visão que eu tenho do universo, o universo é algo frio, sem sentido puramente material. O universo é algo que tem um sentido transcendente, existe um projeto divino por trás dele. Isso determina muita coisa, a minha escala de valores, o que eu vou fazer, etc. Do mesmo modo, a antropologia, a visão de homem. Viktor Frankl, por exemplo, um psiquiatra austríaco, fala muito sobre isso. A visão que eu tenho do ser humano, eu sou apenas um animal que tem apenas o objetivo de procriar e atender os instintos básicos. Eu sou algo além disso, quanto eu sou sujeito determinado pelo ambiente, pela minha biologia, ou quanto estou acima disso. Tudo isso faz toda a diferença. E dentro dessas visões de ser humano e de mundo, nós vamos ter interpretações sobre a espiritualidade, sobre a religião, né? Então, sobre a origem da religião. Dentro de uma perspectiva, muitas vezes, uma cosmovisão materialista, em que sentido? No mundo só existe partículas e forças físicas. Só existe isso. Se é assim, não pode existir uma realidade transcendente. Então, se é assim, toda percepção de uma realidade transcendente tem que ser uma ilusão. É natural, é coerente. Se eu tenho uma metafísica, uma visão de mundo, que só existe matéria no universo, no sentido de partículas e forças físicas, como a gente conhece, toda narrativa ou experiência que refira um contato com uma dimensão que vai além deste mundo material, necessariamente é ilusória, né? Então, vai ser fruto da alucinação, alteração cerebral, vai ser fruto de um desejo inconsciente, do medo da realidade, de uma imposição social, de um desejo de controle político. Então, eu vou ter sempre que explicar a experiência espiritual em termos de um algo mais. Ela nunca é a explicação última da coisa. Então, essa é um modo sobre a origem. Por outro lado, se eu encaro que a realidade pode ser algo além desse mundo físico-material que nós conhecemos, e essa realidade, ela pode incluir uma dimensão realmente transcendente que possa existir, ou seja, a consciência, a mente, a alma, seja o que for, possa ser algo que realmente exista na natureza, no universo também, e isso possa interagir de alguma forma, talvez a experiência espiritual seria lampejos da percepção da realidade, uma realidade mais profunda. Então, essa são as duas grandes divisões, né? Ou seja, a experiência espiritual, ela é um engano causado por razões sociológicas, psicológicas ou biológicas, ou ela é uma percepção de algo real que existe. É claro que pode existir uma mistura das duas coisas. Inclusive, eu, pessoalmente, acho que é a mistura das duas coisas. Mas, e tem um dado importante, que muitas pessoas equivocadamente acham que a ciência implica necessariamente numa visão material. Que a ciência implica necessariamente numa visão que só existe partículas e forças físicas do universo. O que é absolutamente falso, né? Todos os fundadores da ciência, basicamente, Galileu, Kepler, Newton, Francis Bacon, todos que a gente quiser, nenhum deles tinha essa visão estritamente materialista da realidade. Então, isso é falso. Bom, então essa é uma ideia. O segundo, o impacto dessas experiências espirituais ou crenças espirituais, vivências e práticas sobre a pessoa. Pode ser um impacto negativo, é algo que apenas é fruto da neurose, é a incapacidade de aceitar a realidade, a pessoa se torna infantilizada por negar uma realidade dura, aí eu fantasio que existe vida após a morte, eu fantasio que existe Deus, etc. Tem algo negativo que gera neurose, por exemplo, Freud tinha essa visão, Albert Ellis, um dos precursores da terapia cognitiva, tinha essa visão de que é algo necessariamente negativo. Pode ser algo neutro, ou outros podem perceber que a espiritualidade pode ter um impacto positivo sobre as pessoas, sobre o modo de lidar com a vida, etc. E, por fim, visões sobre o futuro da espiritualidade, da religião. Algo que é um declínio, está acabando, está desaparecendo, ou está estável com algumas mudanças, ou então está crescendo. Então, tudo isso é importante perceber quando a gente faz o estudo
e vocês ainda como historiadores, tentar entender essa cosmovisão, muitas vezes, que está por trás, uma visão de ser humano, de mundo, que pode estar por trás da compreensão disso tudo. E é claro que o mais importante de tudo é estar atento para esses possíveis vieses que nós podemos ter, para não deixá-los atrapalharem a nossa análise e que possamos o máximo possível apresentar os resultados, debater com abertura e com rigor os achados. Esse é o objetivo. E dentro desse aspecto, dessa visão, às vezes mais fisicalista, materialista da realidade, já William James, que era médico, filósofo, psicólogo, né, um dos líderes da filosofia pragmatista e um dos fundadores da psicologia científica, lamentava um livro muito importante chamado As Variedades da Experiência Religiosa. Ele já lamentava uma tentativa de explicar os fenômenos espirituais estritamente em aspectos físicos. Ele reclamava disso. Ele defendia a possibilidade de estudar esse algo a mais dos fenômenos espirituais que podem indicar uma realidade transcendente. E ele vai dizer, então, muitas vezes a filosofia culta, ou seja, né, erudita, isso já em 1902, rende-se com demasiada facilidade ao naturalismo. Mas naturalismo, que ele está querendo dizer, ao fisicalismo. Aceita os fatos da ciência física pelo seu valor aparente e deixa as leis da vida exatamente como o naturalismo as encontra, ou seja, vai até onde a visão material dá e não consegue ir além disso. Nesta maneira de considerar o mundo ideal, quer dizer, o mundo mental, o mundo espiritual, parece-me a essência prática da religião se evapora, exatamente. Ou seja, você evapora, qual é a essência prática da religião? O contato com o transcendente. Se você diz que não existe transcendente, só existe a questão física, você evapora a realidade. Por exemplo, se a pessoa disse que teve uma visão de um ser falecido, teve uma experiência fora do corpo e se viu fora do corpo e viu outros seres falecidos, ou a pessoa teve uma visão de um anjo, de um santo, ou alguma coisa. E se nada disso pode ter existido de qualquer forma, porque só existe puramente do ponto de vista físico, essa essência prática da religião vai evaporar. E ainda mais recente, né, Rodney Stark, já agora muito recente, Rodney Stark é um autor pouco conhecido no Brasil, um dos principais sociólogos e historiadores da religião do mundo. Tem vários livros de muita importância e vários artigos importantes dele. Vale muito a pena conhecer o trabalho dele. Ele diz que essa teologia moderna, muitas vezes fortemente com viés mais materialista, é baseada na premissa de que os avanços do conhecimento humano tornaram a fé obsoleta. Assim, a dimensão espiritual desaparece gradualmente em psicologia. É o desejo da pessoa, é o modo dela enxergar, é uma projeção de receios, etc. Você desaparece a espiritualidade na psicologia. E ele fala, se Deus é apenas simbólico, então, obviamente, preces não podem ser respondidas. Milagres não ocorrem. Não possuímos almas imortais e o pecado é uma questão de opinião. Né? Então, se você esvazia a espiritualidade de tudo aquilo que ela tem de mais importante. Muito bem. Dado tudo isso, só para dar esse contexto, eu estou dando um contexto inicial para poder apresentar as evidências um pouquinho mais para frente. Dentro dessas narrativas ainda sobre espiritualidade como algo negativo, como algo necessariamente prejudicial, etc., dentro da própria história, né, nós sabemos que ainda predomina para o público em geral, e às vezes, infelizmente, em muitas faculdades de história, uma narrativa de um eterno conflito de ciência e espiritualidade. Inclusive, nós orientamos, em parceria com Silvio Chibene, da Unicamp, uma dissertação de mestrado Lucas Miranda, em que nós analisamos os livros didáticos de ensino médio no Brasil, de física, de filosofia, de biologia, acho que de sociologia. E nós percebemos que a maioria dos livros tinha graves problemas na análise da relação espiritualidade-ciência, espiritualidade, religião e ciência, com uma visão, muitas vezes, bastante desatualizada das principais pesquisas atuais e reproduzindo mitos, ou seja, um negacionismo das pesquisas e disseminando fake news. Em uma delas, por exemplo, de que a ciência e a religião sempre estiveram em conflito. Ou narrativas de que Giordano Bruno foi um mártir da ciência contra a igreja, e coisas que o valem. Muito bem.
Bom, tem isso, essa ideia desse mito do eterno conflito, que hoje em dia tem sido cada vez mais substituído entre as instituições sérias de pesquisa da história da ciência e religião pela tese da complexidade. Mostrando que as relações são muito mais complexas e muitas vezes mais positivas do que se imagina. Um dos principais autores no mundo na área, Ronald Numbers, esse que está aí no vídeo, tem um vídeo dele, uma entrevista que a gente fez na TV NUPS, que é o canal do nosso grupo de pesquisa no YouTube, ficam todos aí à vontade para poder acessarem e tudo mais e tal. E ele tem um livro espetacular, para quem quiser conhecer a princípio. Esse livro ele publicou a princípio pela Universidade de Harvard e foi traduzido e publicado em português nos últimos anos. Chama-se Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião. Então, de 25 mitos em ciência e religião, com cada capítulo escrito por autores especialistas em cada um dos temas. Vale muito a pena. E ele diz, primeiro, que o maior mito na história da ciência e religião é que elas estiveram sempre em conflito. E o 2, uma que me chocou quando eu li a primeira vez, nenhum cientista, até onde eu sei, perdeu sua vida devido às suas visões científicas. Ou seja, na história da humanidade não há registro conhecido de nenhum cientista que foi morto por perseguição religiosa contra suas ideias científicas. De um modo geral, são as ideias que são centenas ou milhares. Não há relato na literatura disso. Então, para a gente ter uma ideia de como que a gente tem ideias, mesmo pessoas da área da história, têm ideias bastante distorcidas. Quando a gente vai buscar os fatos mesmo, não se mantém. Muito bem. E outro dado interessante, do ponto de vista histórico e filosófico, meados do século XIX, começou a predominar muito uma ideia de uma secularização marcante da sociedade, e muitos autores, desde Feuerbach, Marx, Freud, etc., Augusto Comte, propunham que ao longo do século XX a humanidade ia desaparecer a espiritualidade, a religiosidade, as pessoas estar completamente racionais e científicas, e por isso eles entendiam uma visão materialista do mundo. E essa foi uma das previsões mais furadas, né, da história da ciência, dos estudos acadêmicos. Obviamente isso não aconteceu, estamos em 2023. E só para a gente ter uma ideia, esse é um dado atual do mundo, do Pew Research Center, fica a dica também, quem quiser conhecer mais estudos americanos e internacionais sobre valores, espiritualidade, o Pew Research Center tem um site na internet muito bom, é muito respeitado esse grupo, tá? E o estudo da população mundial. Apenas 14% da população mundial em 2015 não tinha uma religião. Então, ou seja, 84% da população mundial tem uma religião, a maioria de cristãos, depois islâmicos, depois hindus. Mas entre esses não afiliados, sem uma religião, a maioria tem uma espiritualidade, uma crença em Deus, em espíritos, em ancestrais, etc. E vale lembrar que desses 16%, a maioria está na China, aonde a religião é sistematicamente combatida, né? Então tem uma questão até de confiabilidade desses números, não se sabe muito bem. E o interessante é o que será que vai acontecer ao longo do tempo, que grupos vão aumentar, que grupos vão diminuir. E interessante que os dois grupos que devem diminuir, que já estão diminuindo, que devem diminuir, é o grupo dos budistas e o grupo dos sem filiação religiosa. Então, na humanidade, não só continua um alto nível de filiação religiosa na humanidade, como está e deve continuar aumentando em níveis globais até 2060. E para a gente ter uma ideia, no Brasil, eu vou pular já para cá, pesquisa do Datafolha do ano passado. Datafolha 2022, população brasileira, 80% dos brasileiros possuem uma religião, 12% não tem religião. Mas tem que lembrar que não ter religião não quer dizer que a pessoa não acredita em Deus, que ela não tem uma espiritualidade. E entre esses 12% que não tem religião, eles perguntaram se acreditava em Deus. Apenas 1/10 desses não acreditava em Deus. Ou seja, no Brasil, apenas de 1% da população não acredita em Deus. E 90% daqueles que não têm religião acreditam em Deus. Então, vai mostrar o nível de importância dessa crença na nossa população. Muito bem. Ainda sobre o aspecto do impacto, né, das experiências espirituais e da espiritualidade sobre as pessoas, a ideia de saúde mental, né, predominou entre muitos autores ao longo do século XX, de que a religião seria uma fonte basicamente de neurose e que a pessoa se tornaria muito mais saudável, feliz, se ela abandonasse a sua espiritualidade, porque ela seria fruto de neurose, de repressão e coisas que o valham. Então, essa narrativa foi muito
disseminada, né? E outros autores acham que não, que é um aspecto fundamental, essencial do ser humano, né? Só para dar um exemplo do ponto de vista histórico, nós temos Freud com uma visão muito negativa da espiritualidade, e, por exemplo, Jung com uma visão mais positiva da espiritualidade, né? Então isso aconteceu ao longo da história, e é interessante o quanto essa visão de que ela é uma coisa negativa foi disseminada no ambiente acadêmico contra as evidências, né? Hoje em dia, a gente publicou, né, a gente tem uma revisão, hoje em dia há literalmente milhares de estudos sobre o impacto do envolvimento religioso, espiritual e a saúde mental, tá certo? Como que se faz isso? Você investiga o nível de religiosidade da pessoa, desde quem vai pelo menos uma vez por semana no grupo religioso e quem não frequenta, por exemplo. Ou o quanto a pessoa procura utilizar suas crenças e práticas religiosas para lidar com problemas, chama coping religioso, ou não. Ou o quanto a pessoa julga a religiosidade algo fundamental na sua vida. São modos de avaliar isso. E você pode relacionar com mortalidade, nível de depressão, qualquer outra coisa. E os estudos vão mostrando isso. Então, quais são os dados mais robustos que nós temos hoje em dia? Para cada uma desses, tá, de que as pessoas com maiores níveis de religiosidade, espiritualidade, geralmente têm menos suicídio, mortalidade por suicídio, menos uso ou abuso de substâncias, de drogas, álcool ou outras drogas, maior qualidade de vida e menor mortalidade geral. Então, isso mostra que, na média, os efeitos tendem a ser bastante positivos, desde redução de 50% da mortalidade geral, por exemplo, né? E o interessante é que nós orientamos... Olha o impacto de como visões não científicas se disseminam no ambiente científico. Nós orientamos uma tese de doutorado da psicóloga Pedrita Reis, aqui em Juiz de Fora. Nós investigamos 4.000 psicólogos do Brasil inteiro. E perguntamos sobre isso. Você acha que a religiosidade impacta a saúde de modo geral positivo? Quanto você acha que você concorda ou não com essa frase? E o interessante, a maioria dos psicólogos concordava no impacto de modo positivo. Mas, quanto maior era o nível de escolaridade do psicólogo, menos ele endossava essa afirmação. Então, aqueles psicólogos com doutorado ou pós-doutorado negavam mais essas evidências científicas, que hoje em dia é um fato estabelecido. Então, o que será que acontece na formação acadêmica que se implanta crenças anticientíficas, negacionismo de evidências? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Muito bem. Caminhando mais diretamente agora para as experiências espirituais, que eu dei esse panorama geral de tudo, experiências espirituais, como é que é isso? Quer dizer, o quanto isso é importante, prevalente ou não na nossa população? Esse aqui é um estudo que nós acabamos de publicar aqui, estudo realizado no Brasil, em parceria com colegas de São Paulo. Nós investigamos 1.000 brasileiros, uma amostra da população brasileira, de mais de 1.000 pessoas, e perguntamos se eles já tiveram alguma experiência espiritual em suas vidas, tá certo? Mais interessante, mais de 90% das pessoas tiveram uma experiência espiritual em suas vidas. E aqui são as experiências, também pequenininhas, vocês não devem estar conseguindo ver, mas eu vou explicar. O branco é quem nunca teve, esse cinza clarinho uma vez na vida, esse aqui mais de uma vez e o escuro frequentemente. Então, só para a gente ter uma ideia de experiências espirituais que as pessoas tiveram, olha só, senso de união com Deus ou com algo maior, algo superior. Apenas 30% da humanidade, dos brasileiros nunca tiveram isso. 70% teve. E sendo que metade, ou mais da metade, tiveram mais de uma vez, ou frequentemente. Outro exemplo importante, sentir a presença de alguém que já morreu. Metade já sentiu a presença de alguém que já morreu. Metade das pessoas já sentiram isso. Ver o espírito de alguém que já morreu, 42% já viram o espírito de alguém que já morreu. Sonhos que se realizaram, sonhos premonitórios, 70% referiram já ter. Experiência de quase morte, 30%. Lembrança de vidas passadas, 18,5%. Então, a gente poder ver como são disseminados na população. Então, por isso, a gente precisa estudar este fenômeno. A ciência, ela não pode, por preconceito, fugir de estudar a realidade. Ah, mas na minha teoria, isso não tem importância. Sim, mas a questão é que para a humanidade isso tem importância. Então, a minha teoria tem que ser alargada para explicar a realidade. E não devo cortar a realidade para poder se adequar à minha teoria.
Então, essas experiências espirituais podem ser estudadas, estão sendo estudadas cientificamente. Tipos de estudo. Prevalência, esse que eu acabei de falar. Quer dizer, qual que é a prevalência dessas experiências? Quando você começa a perguntar, e muitas vezes as pessoas não contam isso, porque elas têm receio de achar o que vão pensar dela, etc, etc. Quando as pessoas estão num espaço confiável, seguro, as pessoas comentam isso com muita facilidade. Então, o estudo é isso, é prevalência das experiências. Né? E muitas vezes se age como se isso não acontecesse das pessoas. É falso. Para a imensa maioria das pessoas, isso acontece. Outro tipo de estudo é a fenomenologia. O que a pessoa vivencia mesmo? Quando a pessoa tem um sentimento de união com Deus, o que ela sente? Como é que é isso? Uma experiência de quase morte. Como é que aquela descrição que ela faz do fenômeno? Então, isso é outra área muito importante. Outro que a gente estuda muito, relação com saúde mental. O quanto essas experiências são relacionadas com doença mental ou saúde mental. Por exemplo, do ponto de vista histórico, né, tanto a Adriana quanto a Angélica, por exemplo, estudaram bastante a questão da criminalização de experiências de religiões mediúnicas, porque havia uma ideia de que essas experiências mediúnicas gerariam doenças mentais. E, portanto, era uma ameaça à saúde pública. E, portanto, tinham que ser proibidas. Então, há estudos sobre isso hoje em dia, tentando estudar e explorar essas questões. Outro estudo da experiência espiritual, fatores precipitantes, né? Que condições acontecem mais? Acontece mais em homem, acontece mais em mulher. A pessoa está num local de concentração, numa situação de medo, o quanto isso possibilita ou não uma experiência espiritual. As crenças das pessoas. Correlatos neurobiológicos. Nós temos estudos, temos realizado estudos, por exemplo, desde a neuroimagem, como é que o cérebro da pessoa ativa durante um estado de transe. Estamos fazendo agora uma pesquisa em parceria com a USP sobre a genética de médios, comparando com parentes não médios e com pacientes psiquiátricos, para ver se a gente identifica genes que poderiam estar relacionados com essas experiências. Então, todas esses tipos de pesquisa podem ser realizados, são realizados independente de qual é a causa da experiência espiritual. Não importa se ela é uma percepção real de uma realidade transcendente ou se ela é uma outra percepção, ou uma distorção, alguma coisa assim. Eu posso estudar tudo isso sem entrar no mérito da natureza última da experiência. Por outro lado, o mais interessante, desafiador, sem dúvida nenhuma, é estudar, eu acho, né, a natureza. Embora a gente estude, no nosso grupo de pesquisa aqui no NUPS, todas essas dimensões aqui da experiência espiritual, nós temos nos dedicado com bastante atenção nos últimos 10 anos à natureza última dessa experiência. Afinal de contas, o que é isso? Então, essa experiência é o quê? Né? Esse é o desafio. E aí vem as duas possibilidades de explicação. Dentro do materialismo reducionista, aqui não vem nenhum julgamento de valor. Reducionista é porque eu estou reduzindo uma experiência a outra, tá? Eu estou reduzindo a experiência chamada espiritual a uma vivência material, por isso que é reducionista. Nessa visão, em que o mundo, tudo que existe, tem que ser explicado por fatores, forças físicas ou partículas materiais, a realidade, a religiosidade e a espiritualidade não tem realidade ontológica, ela não existe de verdade. Então, muitas vezes, nas pesquisas, ou se ignora esse fenômeno, ou eu faço uma explicação desqualificadora, ou seja, eu explico isso em razão daquilo. Mais uma vez, problemas perceptuais, a pessoa está tendo alucinações. Distorções cognitivas, a pessoa começa a atribuir uma causa espiritual para uma coisa que não é. Necessidades psicológicas, eu tenho medo, eu tenho uma infantilidade, imaturidade de lidar com a realidade, ou seja lá o que for. Ou construções socioculturais. Eu aprendi assim porque meus pais me ensinaram, é assim porque eu tenho necessidade de controle, de poder, etc. Muito bem. Não há nenhum problema com essas experiências, e eu acredito sinceramente que muitas alegadas experiências espirituais podem ser explicadas por esses fenômenos. A questão é, essas explicações dão conta da totalidade das experiências religiosas espirituais, ou elas explicam uma parcela delas? Se eu tenho uma perspectiva não fisicalista do ser humano, da realidade, ou seja, de que eu, ser humano, posso ser mais do que esse corpo, eu posso ter a mente, e a mente pode ser algo não redutível à matéria, não ao cérebro apenas. Por exemplo, eu posso enxergar o meu cérebro como produzindo a minha mente, reações químicas e elétricas do cérebro produzem a mente, visão materialista, acabou o cérebro, acabou a mente.
Existem aqueles outros que podem perceber o seguinte, o cérebro, na realidade, é um mecanismo de manifestação da mente. A mente é algo além, que utiliza o cérebro como uma ferramenta, um filtro para poder se manifestar. Se eu tenho essa percepção de que a dimensão espiritual pode ser algo além, mas não necessariamente sobrenatural, pode ser parte da natureza. Muitos autores nós defendemos também a ideia de um naturalismo expandido. A natureza, quem diz que a natureza, como tudo que existe, seria só as partículas e forças físicas? A natureza, ou tudo que existe, pode ser a consciência. Então, talvez possa ter dois elementos fundamentais na natureza: as partículas e forças físicas e a consciência. E a interação desses dois elementos pode dar origem a tudo que a gente conhece. Se eu tenho essa percepção, as experiências espirituais podem ter realidade ontológica, pode ser esse contato com essa outra dimensão, e podem e devem ser levadas em consideração na explicação. Do ponto de vista prático, por exemplo, qual que é a diferença disso? A grande diferença é que a explicação reducionista, ela parte do pressuposto de que ela já sabe tudo que existe no mundo. O que é algo muito complicado, né? Qual de nós pode dizer de verdade que sabe tudo que existe no universo? Apenas do ponto de vista material, só para a gente ter uma ideia, se descobriu recentemente a matéria escura. 95% da matéria que existe no universo, da força gravitacional e tudo, é matéria escura, que significa que a gente não tem nem ideia que matéria é essa. A gente consegue detectar o impacto dessa matéria, a gente não sabe que matéria é. Então, se da matéria mesmo a gente só conhece 5%, quem diz o que mais além disso? A própria vida mental, espiritual, etc. Então, é preciso tomar muito cuidado, uma humildade intelectual, de não garantir com certeza de eu sei tudo que existe na natureza. Esse é o primeiro ponto. E o segundo problema é que não há problema nenhum eu partir, a princípio não há problema de eu aceitar como hipótese inicial uma materialismo reducionista. Mas o problema é se eu me restrinjo só a ele, eu sou obrigado necessariamente a descartar a possibilidade de uma natureza transcendente. Por exemplo, e sou obrigado a achar uma dessas explicações como necessária e suficiente para dar conta, ou como suficiente para dar conta da experiência. Vou dar um exemplo. Uma experiência de quase morte. Um indivíduo, caso concreto, por exemplo, publicado na revista Lancet, uma das revistas científicas mais importantes do mundo, de medicina importantes do mundo. A pessoa teve uma parada cardíaca na Holanda, na rua. A gente sabe quando o coração para de funcionar, para de sangue e oxigênio no cérebro. O cérebro para de funcionar em poucos segundos. Se o cérebro parou de funcionar, a consciência não poderia existir do ponto de vista material. O cérebro não está gerando mais consciência. Tá. Essa pessoa foi levada para o pronto-socorro e foi tentando se reanimar, e ela estava morta, cianótica, o coração parado, não tinha reflexo pupilar, jogava luz no olho, não mexia, ou seja, o tronco cerebral estava sem funcionar, ou seja, não tinha funcionamento cerebral nenhum. Tentou-se reanimar a pessoa, tentou-se, depois de quase meia hora consegue reanimar o indivíduo, o coração volta, claro, inconsciente ainda, e tudo mais e tal, e tudo bem, ficou por isso mesmo. Uma semana depois, essa pessoa acorda, está lá na enfermaria do hospital, e ela fala, quando chega uma enfermeira, ela fala: você sabe onde está a minha dentadura? A enfermeira: como assim? Você estava lá quando eu cheguei. Ela olhou assim, a enfermeira falou: ela realmente estava lá, mas a pessoa estava morta. Como que ela me viu? Não, quando eu cheguei, eu me vi do teto, vendo vocês. Ela descreve, então, olha, e tinha um outro médico de tal situação, tinha você. Você, quando foi me entubar, você viu que eu tinha uma dentadura, você tirou a dentadura, colocou na gaveta daquele pote cheio de gaveta, cheio de uma mesinha cheia de potes, ou seja, aquele carrinho de parada, você colocou minha dentadura lá. E tudo isso era verdade. E aí ele ainda falou, e o pior que eu via vocês conversando e meio desanimado de não conseguir me reanimar, e estavam desistindo da minha reanimação. E eu gritando: não para, não para, não para. E tudo isso foi verdade. Ou seja, como uma pessoa estava com o cérebro sem funcionar, em parada cardíaca, foi capaz de descrever visualmente o que aconteceu, onde ela guardou, quem eram as pessoas, a conversa, etc. Muito bem. Isso é o dado dessa descrição. O que eu posso fazer? Se eu tenho uma visão, a princípio, e obrigatoriamente reducionista, ou dogmatizante, quer dizer, tem que ser essa a explicação, ele não pode ter se visto fora do corpo. Isso não pode ter existido. Ponto. Então, eu tenho que dar explicações desqualificadoras. Ele alucinou isso. Ele sonhou isso em algum momento. Ou ele começou a fantasiar essas coisas.
Ele queria criar necessidades psicológicas, ou seja, eu não, ou ele ouviu isso em algum lugar e começa a repetir essa história, ou seja, eu sou proibido de cogitar uma hipótese de uma realidade ontológica da experiência. E é interessante que quando você abre também para essa possibilidade não fisicalista, você não é obrigado a ter essa explicação não fisicalista, mas ela está no seu leque de opções. Então, eu estou mais livre para poder pensar em várias possibilidades e aceitar aquela que a evidência é mais consistente. Então, racionalmente, cientificamente, eu não posso ser proibido de levantar uma hipótese que pode ser a melhor explicação. Então, essa, basicamente, é uma discussão aí muito importante, porque nós estamos comentando, tá certo? E dentro disso, anda um aspecto muito fundamental da maioria dessas experiências espirituais, tem a noção de que existe uma continuidade da vida após a morte. Por exemplo, em relação à própria EQM, as pessoas que tiveram experiência com quase morte, a maioria delas, nós fizemos uma pesquisa agora, aqui no Brasil, com mais de 200 pessoas com EQM, e das 200, 199, até 16 anos depois, falaram que tinham certeza que a experiência é verdadeira. E mais de 80% disseram que aquilo aumentou a sua crença em vida após a morte, por exemplo, por causa da vivência que eles tiveram. Então, essa noção de que existe uma vida após a morte é uma crença disseminada nas tradições espirituais e, de um modo geral, baseada nessas experiências espirituais. Então, essa crença da sobrevivência da alma na história das religiões da filosofia, ela está ligada ao conceito de espiritualidade, essa ideia de que existe um algo transcendente. Eu sou algo transcendente, além desse corpo, que sobrevive. Quase todas as tradições espirituais falam disso. Eu acabei de ler agora o livro A Queda do Céu, Davi Kopenawa, Yanomami, índio Yanomami aqui no Brasil. Ele conta com muita clareza a ideia de sobrevivência da consciência, muito antes de qualquer ideia de influência cristã, etc. E tal. Quando a gente vai ver os hindus, tem esse tipo de ideia, os budistas, populações africanas, cristãs, quer dizer, isso é uma ideia disseminada em todas as tradições espirituais, uma das crenças mais difundidas. E, do ponto de vista filosófico, desde Platão, em Fédon, já falavam sobre isso, Aristóteles, Descartes, Kant, falavam sobre a sobrevivência da alma e várias evidências. E é interessante, agora também sobre estudos sobre isso, a crença hoje em dia ainda é muito prevalente. Excluindo China e Rússia, a maioria da população, nos 10 países mais populosos do mundo, acredita em vida após a morte. Um dado muito interessante mesmo na Europa Ocidental, que é altamente secularizada, apenas 40% das pessoas acreditam que quando as pessoas morrem é o fim, não há vida após a morte. E ao contrário do que se imagina muitas vezes, de que quanto maior o nível de escolaridade, menor seria a crença espiritual ou em vida após a morte, na realidade, estudos feitos no Brasil, na Rússia e na França encontraram o inverso. Os grupos de maior escolaridade tinham mais crença em vida após a morte do que os grupos de menor escolaridade. Estou mostrando mais uma vez como isso são questões complexas e muito interessantes. E essa busca e essa ideia de crença em vida após a morte, primeiro, não só ela impacta a saúde, tem vários estudos mostrando que ela impacta a diminuição de nível de ansiedade, de depressão, menor nível de suicídio, menos desespero, maior satisfação com a vida, etc. Mas a ideia de vida após a morte, de sobrevivência da consciência, do espírito, da alma, nunca de vida após a morte, sempre foi tradicionalmente uma questão filosófica ou uma questão religiosa. Mas o interessante, do ponto de vista histórico, que mais ou menos em meados do século XIX, essa questão, que era uma questão eminentemente filosófica, foi transformada numa questão científica. Inúmeros pesquisadores, muitas das mais brilhantes mentes filosóficas e científicas dos últimos 150 anos se dedicaram a isso, incluindo ganhadores de prêmio Nobel, como o casal Curie, Pierre-Marie Curie, Henri Bergson, Charles Richer, etc. Inclusive, quem tiver interesse, nós estamos lançando, pela editora Springer, uma das principais editoras acadêmicas do mundo, um livro que escrevi junto com um filósofo, Humberto Schubert, e uma psiquiatra, Mariana Costa, que te revisa o que tem de evidência científica, de pesquisa acadêmica sobre vida após a morte, sobre sobrevivência da consciência, no ambiente acadêmico. Tem aspectos filosóficos, históricos e científicos, eu vou falar um pouquinho. Também, quem quiser conhecer um pouco mais, tem um vídeo nosso na TV NUPS falando exatamente sobre esse livro. O livro está em inglês,
mas a gente vai lançar agora em primeira mão, estou avisando, vai ser lançado em português no Conups. Por sinal, eu vou, aproveitando, fazer um pequeno comercial aqui. Nós vamos ter agora 25 e 26 de maio, sexta e sábado, o Conups, o 4º Congresso Internacional de Espiritualidade, Ciência e Espiritualidade. Vai ser aberto para humanidades, dessa vez vão ter mesas de sociologia, história, arte, educação, filosofia, além da área de saúde como um todo. Temos pesquisadores, mais de 30 conferencistas de várias partes do Brasil, inclusive convidado internacional. Então fica a dica aí, inclusive. Então quem quiser buscar, é só procurar no YouTube, no Google Conups, que você vai encontrar. E até 31 de maio tem inscrição com desconto, inclusive. Então fica aí a dica. Muito bem. Mas para discutir, agora trazendo do ponto de vista histórico e filosófico, né, esse tema até de sobrevivência da consciência, ou vida após a morte, ou consciência além do cérebro, há uma série de preconceitos ideológicos e filosóficos que obscurecem uma análise racional das evidências. Por exemplo, a ideia de que o fisicalismo é um fato científico, ou seja, a ciência provou que só existe matéria. A ciência nunca consegue comprovar isso. A ideia do fisicalismo é uma ideia metafísica, uma ideia filosófica metafísica. A ideia é que a sobrevivência é regida por todas as pessoas bem educadas, nós já vimos que isso é falso. Que a neurociência provou que o cérebro gera mente, isso também é falso, né? Ou então, por exemplo, que a ideia de sobrevivência à consciência implica necessariamente em sobrenaturalismo, negar a ciência também não é verdade. Nós já falamos, pode existir um naturalismo expandido. Então, são vários mitos aí que a gente sabe que podem ser trabalhados. Mas, do ponto de vista científico, o que seria a evidência para a sobrevivência da consciência? Essa que é a questão. Hoje em dia, nós conhecemos que a ideia de a identidade pessoal, o que torna uma pessoa ser uma pessoa, que eu conheço, o José, o Pedro, a Maria, seja o que for, é a continuidade do caráter, o jeito que a pessoa é e de sua memória. Isso que é. Por exemplo, eu tenho um amigo José. Esse amigo José, vamos supor, ele sofreu um acidente terrível. Ele foi viajar, sofreu de carro e foi completamente queimado. Ok? E teve que ser amputado ainda nos membros e tudo mais. Está irreconhecível. E imagina que não existe teste de DNA. Quando eu encontro esse meu amigo, que ele se recuperou, mas eu olho e não reconheço mais meu amigo. Ele está completamente desfigurado. Não tem mais digital porque ele foi amputado. E eu não tenho teste de DNA. Como que eu vou saber que o meu amigo José é o meu amigo José? Porque pelo corpo eu não consigo mais identificar. Vai ser pela continuidade do caráter da memória. Ou seja, se esse corpo que está ali, que eu não estou reconhecendo mais, expressar as memórias que o José tinha. Ele lembra daquilo que a gente conversou, ele faz uma piada, o caráter dele, o jeito dele de lidar com as coisas, os conhecimentos que o José tinha, o estilo de personalidade. Isso faz com que eu saiba que é efetivamente o José. Muito bem. E se esse meu amigo tivesse falecido? Morreu. O corpo físico dele não existe mais. Que evidência eu poderia ter que o meu amigo José continuaria existindo? Pela mesma evidência. Continuidade do caráter e da memória. Né? Então, que evidências seriam essas? Memórias, lembrar de fatos de um grande número, precisos, abrangendo vários tópicos. Identificar pessoas com qual ele já conheceu. Habilidades que ele tinha, como falar, escrever uma língua estrangeira, artísticas, poesia, etc. Caligrafia, traços de personalidade, temperamento, caráter, estilo. Cada um de nós tem um jeitão. E será que eu consigo encontrar isso nas pesquisas? Essa que é a questão. E hoje em dia há, literalmente, também milhares de estudos estudando esses fenômenos. Então, fizemos uma revisão de literatura, isso já está já tem 5 anos já deve ter aumentado bem mais, sobre essas experiências de quase morte fora do corpo, mediúnicas de vidas passadas, mostrando que nós identificamos mais de quase 2.000 artigos publicados em revistas científicas acadêmicas de qualidade internacional. Então, existe bastante pesquisa sobre isso. Uma dessas experiências, nós já falamos, eu vou pular aqui por causa do tempo, para dar tempo de debater, mas as experiências de quase morte, o que chama a atenção é justamente o senso de realidade que as pessoas têm, e como experiências como essa que eu comentei, da dentadura, que está nesse artigo da Lancet aqui, quem quiser procurar, está aqui. Outro tipo de experiência são as chamadas experiências mediúnicas, em que há médiuns, pessoas que alegam ter capacidade de se comunicar ou estar sob influência
de experiência de pessoas falecidas. Também é uma experiência comum em todas as culturas, em todas as épocas. O caso mais famoso, nós sabemos, né, é o Chico Xavier, que teve menor nível de instrução, né, quarta série primária e tudo mais, era um funcionário público, mas que escreveu 450 livros dos mais diversos temas. E, muito interessante, por exemplo, muitos dos livros de poemas, nós temos um mestrado e doutorado do Alexandre Caroli Rocha na Unicamp, em literatura, em que ele mostra que o estilo literário de cada um daqueles poetas era recuperado de modo muito confiável, de modo muito preciso pelas psicografias do Chico Xavier. Ou seja, demonstrando, de certa forma, a continuidade daquela habilidade. Né? Então, isso é um dado que chama muito a atenção nesse sentido, do ponto de vista de investigação acadêmica. Nós também investigamos o cartas psicografadas, né, em que o Chico psicografava cartas alegadamente de pessoas falecidas, como esse caso aqui do Jair Presente, em que ele falece no início de 74, 2 meses depois a família visita o Chico Xavier, a irmã chega dizendo que perdeu um irmão, a princípio só falou isso, e na psicografia vem uma série de informações em que ele fala não só o nome do avô, o avô Basso, fala da Elvira, que nem a irmã conhecia, era uma tia já falecida, fala do momento que ele estava passeando no domingo com os amigos, eles o massagearam para fazer com que ele respirasse. Ele fala que ele sente falta das aulas, ele fala do beijo de cada dia, o hábito de beijar que ele tinha, ele era muito beijoqueiro, etc. Então, uma série de características muito específicas, né, que ele produziu nessa carta. Depois, em outras cartas, ele foi trazendo outros dados, desde aspectos, falar, por exemplo, da gruta de Maquiné, que era uma coisa que a família costumava passear na antiguidade. Ele começa a falar vários outros aspectos, sobre a Praia Azul, por exemplo, né, e vai contando de vários aspectos que eram muito pouco provável que o Chico tivesse acesso por meios convencionais. Então, ele, em resumo, nesta carta, num conjunto de cartas que ele escreveu, foram 71 informações que foram colocadas na carta. Informações que o Chico não tinha recebido por meios convencionais, apenas a princípio. E 69 delas eram muito precisas, tá certo? Então, mostrando um grau de assertividade muito grande. E mesmo o estilo de personalidade também, de conhecimento, tá? E para poder... E há estudos também sobre isso, em termos de estudos controlados, eu posso explicar depois no método. 18 estudos mostrando que a chance do médium acertar é muito maior do que o acaso também. E, por fim, a última evidência, mais comum também, são as chamadas alegadas memórias de vidas passadas. Nós acabamos de publicar um artigo com um doutorando, com alunos de medicina e com um pesquisador americano, o Jim Tucker, da Universidade da Virgínia, revisando casos de crianças que alegam memórias de vidas passadas, né? Muitas vezes, são mais de 2.000 casos documentados. Basicamente, uma criança começa, assim que ela começa a falar, com 2 anos, ela começa a falar de uma vida passada, que morreu de tal jeito, que viveu de tal forma, etc. Às vezes ela tem marca de nascença e ela fala que ela morreu com um tiro, que seria naquela área, por exemplo. Às vezes ela tem fobias e reações traumáticas, se ela nunca teve um trauma na vida, efetivamente, e vai se investigar esse tipo de informação. Então, eu vou dar um exemplo para finalizar contando um caso da Purnima. Esse é o caso do professor Erlendur Haraldsson, na Universidade da Islândia. Tá certo? Ele não cedeu esses slides. A Purnima nasceu em 87 no Sri Lanka. Com 3 anos, ela começa a falar de uma vida passada. Tá certo? E ela começou a falar que ela nasceu na região de Angoda. Na realidade, era uma criança que vivia normal, e logo de cara ela começou a ter muito medo de caminhão, e ela teve uma pessoa que morreu atropelada, ela ficou sabendo na vizinhança, e falou, nossa, quem atropela os outros é muito mal, faz coisas horríveis e tal. Ela não entendeu muito bem, ficou por isso mesmo. E um dia, eu estava vendo na televisão um templo famoso lá no Sri Lanka, ela falou, olha, foi ali que eu morei. E eu morava atrás do rio, que é atrás deste templo. E eu fazia incenso de marca Ambiga e Geta Pitya, que não existia essa marca onde a Purnima morava. Eu estava indo vender incenso com uma bicicleta, e aí, então, um veículo grande bateu em mim e eu vim parar aqui.
Isso era mais ou menos a narrativa dela. E aí o pai da Purnima, que era um diretor de escola, conheceu um professor que foi lá verificar essas informações. E realmente, dentro do tempo Quelane, atrás aqui efetivamente passava um rio e descobriram um fazedor de incenso em que um parente dele realmente estava indo vender incenso de marca Ambiga e Guetapitia, e esse parente foi atropelado por um caminhão, efetivamente, e faleceu a partir disso. E sendo que isso era centenas de quilômetros de onde a Purnima morava, eles nunca tinham ido lá. E mais, perguntaram se ela tinha uma marca de nascença. Ela tinha. Fizemos aqui manchas brancas aqui embaixo da costela. E foi-se ver o laudo de necrópsia do parente lá. E o laudo de necrópsia mostra que ele faleceu exatamente com lesões nesta área. Aqui está o laudo de necrópsia mostrando fraturas nas costelas, inferiormente, perfurando fígado e baço e pulmão. Exatamente. A lesão que levou o óbito do fazedor de incenso, que fazia o incenso, que a mesma Purnima disse, ele tinha lesão de nascença, ela tinha lesão de nascença, que era compatível com a necrópsia do indivíduo que faleceu 5 anos antes. Ok? Então, ao todo, ela tinha feito 20 afirmações, 14 corretas, 3 incorretas e 3 indeterminadas. Então, esse é um exemplo, e há vários outros casos nesse sentido, milhares de casos, na realidade, serem investigados nesse sentido, que sugerem também uma continuidade de caráter, de memória, etc. Por outro lado, nós temos, para finalizar, barreiras culturais para o exame justo das evidências disponíveis das experiências espirituais. De um lado, um dogmatismo materialista, ou seja, uma ideia de que o materialismo tem que ser verdade e eu preciso explicar tudo necessariamente dessa forma, ignorando outras possibilidades. Existe, do outro lado, um chamado ceticismo dogmático, que é um paradoxo, né? Porque, na realidade, a pessoa, nesse dogmatismo, a pessoa se recusa a ver evidências contrárias. O William James, que eu já coloquei aqui antes, ele estudou muitos anos a médium Leonora Piper, uma médium extremamente, produzia dados muito robustos, que ele estudou por mais de 10 anos. E ele convidou 8 intelectuais de Harvard, professores de Harvard, vizinhos dele, para gastar 1 hora vendo uma sessão com a Leonora Piper, e as pessoas se recusaram. E essas pessoas se diziam especialistas no tema e publicavam dizendo que não tinha nada demais desses fenômenos, sendo que eles se recusavam a ir atravessar a rua para não ir à casa dele avaliar uma sessão dessa, ou seja, uma evitação da evidência. E, por fim, por outro lado, também às vezes existe um dogmatismo religioso. Algumas experiências, algumas ideias não se encaixam dentro de uma certa visão de alguma religião, e as pessoas negam a evidência. Então, de um lado, tem uma negação, às vezes, materialista, outra uma negação religiosa. O que nos cabe, enquanto cientistas, é analisar os fenômenos, ver as evidências, considerar as várias explicações e apresentar e submeter para a avaliação dos nossos pares. Quem quiser aprofundar um pouco mais, nós temos o nosso canal no YouTube, da TV NUPS, estão mais de 300 vídeos, com quase 100 pesquisadores de todo o mundo, sobre as mais diversas áreas em ciência e espiritualidade. Fica aí a dica. Fica aqui os meus contatos também nas nossas redes sociais. Fica, por fim, o convite, mais uma vez, para quem quiser participar do CONUPS, né, o nosso Congresso de Espiritualidade e Ciência, que esse ano vai ter uma programação especial sobre humanidades, pesquisa em humanidade e espiritualidade, com vários convidados muito especiais. Muitíssimo obrigado. O que eu tinha para dizer era isso, e estou à disposição para poder conversar com vocês. Bom, muito obrigado, Alexander, pela exposição. Foi muito rica, ainda bem que isso vai ficar gravado, né? Então a gente vai poder rever e assimilar com calma e ir atrás das referências. É uma das vantagens desse meio que a gente tem, fica tudo fixado, vira tudo fonte. E, sendo assim, sem mais, eu abro agora para a parte de perguntas e respostas. A gente já tem algumas marcadinhas aqui, e eu vou usar as maravilhas da tecnologia para exibi-las em ordem, aqui na ordem que elas foram feitas, né? Aqui na tela. O StreamYard permite que a gente favorite. Então, eu vou exibir a primeira, tá? Do Maurício Esperandio. Espero ter pronunciado direito. Como randomizar e cegar pesquisas sobre mediunidade? E ele complementa um pouco mais adiante com a outra pergunta também que tem a ver com metodologia.
né, que eu vou exibir aqui. Ainda sobre mediunidade, como aplicar o princípio da reprodutibilidade? Ainda bem que eu consegui falar direito. Não apenas por cada caso ser extremamente individual, mas também por dependermos da participação de uma consciência externa. Bom, eu não sei te dizer se dá para responder essas perguntas metodológicas de forma tão mais concisa, mas vamos lá. Com você. Muito bem. Então, esse é um tema muito importante, a gente tem publicado bastante isso recentemente, sobre como adaptar o método de pesquisa para o objeto de estudo. Esse que é a grande questão. Então, do ponto de vista científico, não existe, primeiro dado, não existe um único método científico que se aplica a tudo. Hoje em dia, você sabe que não é assim que funciona. Você tem que pegar o espírito científico da racionalidade, do controle, da lógica e tudo mais, e ir aplicando as várias realidades que nós temos. Ok. Na experiência mediúnica, por exemplo, tem vários modos de se fazer estudos. Um deles, esse que eu acabei de apresentar, por exemplo, você faz um estudo em profundidade de um caso. Você faz um estudo em profundidade de um caso e tudo mais. Só que tem um problema, claro, porque pode ser um certo viés na análise, etc. Sobre o controle que está falando, como é que é feito, então? Só para dar um exemplo. Eu até citei que tem 18 pesquisas sobre isso, nós já fizemos também. É o seguinte, o que se faz? Você pega pessoas que tiveram algum parente falecido. Você pega um grupo de pessoas que tiveram parentes falecidos, tá? E você vai ter os médiuns. Só que o médium não vai ter contato com esses parentes, tá certo? De um modo geral, vai ter um procurador, quer dizer, um pesquisador que vai fazer a conexão entre um e outro, tá? E aí, este pesquisador vai levar para o médium alguma informação do falecido. Pode ser uma foto, pode ser o primeiro nome, alguma coisa, para ele tentar ter algum tipo de conexão. Beleza. Aí, vamos supor, ele faz a comunicação dele relativa ao que ele alega ser aquela pessoa falecida. Ok. Mas ele não teve nenhum contato com o parente, então ele não consegue pescar a informação, que um dos problemas é vazar a informação. Ele não consegue pescar a informação que o pescador não conhece e o médium não teve contato. Tá? Aí, o pesquisador, o médium, produz as informações mediúnicas sobre as várias pessoas que apresentaram para ele. Tudo bem. Aí, o familiar vai receber o seguinte: ele vai receber a comunicação que era alegadamente do parente dele e vai receber, vamos dizer, 4 outras comunicações que são para outras pessoas falecidas, mas pareadas por sexo e idade. Pessoas da mesma faixa etária e do mesmo sexo do seu familiar. E ele não sabe qual comunicação é para ele. E se tira da comunicação a informação que se passou, por exemplo, o nome da pessoa, o primeiro nome da pessoa. Se tira essa informação. Então, o médium, o familiar, ele vai avaliar de modo cego. Então, o médium faz de modo cego a informação, porque ele não tem mais nada, ele faz a informação. E o familiar recebe também e vai avaliar de modo cego, sem saber qual das 4 comunicações é dele. Uma é original e 4 são controle. Ele vai ter que dar pontuação para essas comunicações, ou dizer qual dessas ele acha que é mais provável de ser a dele. E os estudos mostram que, mesmo as situações controladas deste jeito, o familiar tende a selecionar com muito mais probabilidade a sua comunicação. Tá? Então, esse é um exemplo de como pode ser feito. Tá? Nós temos outros métodos. Nós temos um outro que a gente publicou recentemente, porque a gente reproduziu esse método aqui no Brasil. Alguns médios não aceitaram porque acharam que era muito fora do modo que eles habituavam, que eles fizeram. Nós temos um outro método que já acabamos de publicar, que é o seguinte: a gente trouxe um médium de outra cidade, centenas de quilômetros daqui. O médium veio para Juiz de Fora e a gente pegou pessoas enlutadas também que aceitaram participar do estudo. O médium não sabia para onde ele estava indo e os enlutados não sabiam quem que era o médium. Ninguém sabia quem era o médium. Só eu e uma outra pescadora sabíamos quem que era. O médium chegou, foi direto para um local, no caso para o centro espírita, e ficou numa sala isolada. Nessa sala, ele estava sem celular, estava filmado, com tudo controlado. E aí sim, vinha algum familiar e o familiar escrevia uma ficha e falava o nome da pessoa que faleceu, quando faleceu, etc. E ele podia ter uma pequena interação com o médium, uma coisa de modo geral de 10, 20, 30 segundos. Uma pequena interação com o médium, e a gente gravava, filmava tudo que informação que foi passada durante essa conversa. E depois o médium podia psicografar. Então ele sentia um contato maior. E nós, nesse tipo de estudo, nós podemos analisar o quanto na psicografia do médium tem informações que não dá para extrapolar daquilo que ele recebeu de informação, ou vendo o familiar, ou através daquela conversa que ele pode ter, que a conversa foi gravada e toda a informação passada nós temos.
Então, nós fizemos um estudo assim, já publicamos, com resultados também promissores. Maravilha! Um verso que sempre foi uma das dúvidas que eu sempre tive também, essa questão do método, como é difícil você pegar essas coisas. Bom, a próxima é do Vinícius Lousada. Vou exibir aqui. Prezado professor, poderíamos dizer que a resistência acadêmica contemporânea às pesquisas e debates sobre espiritualidade seria uma forma de dogmatismo materialista e pseudocientífico? Qual a causa? Então, primeiro, assim, eu acho que essa resistência tem diminuído bastante, né? Como eu disse, que a gente publicou um livro agora sobre isso pelas principais editoras científicas do mundo, né? A gente tem apresentado esses trabalhos, a gente e muitos outros pesquisadores em muitos congressos. Então, as coisas têm melhorado bastante. Agora, sem dúvida, eu acho que existe uma resistência, e às vezes, como eu falei, dos dois lados. Você tem uma resistência religiosa, certos grupos religiosos que não concordam com essas experiências, e tem uma resistência, sim, dogmática materialista. Isso existe objetivamente. Inclusive, nós documentamos, nós publicamos esse ano também um artigo, só para vocês terem uma ideia como é que a coisa aconteceu. Nós fomos chamados pela revista Frontiers, é uma revista internacional, para editar um número sobre consciência. Beleza, eu e mais outros três pesquisadores, para poder analisar sobre neurocientistas, sobre estudos sobre consciência. Beleza. Falamos com a revista, tudo bem, mas nós vamos avaliar todas as perspectivas, materialistas e não materialistas, questões espirituais ou não. Tudo bem, beleza. Aí começamos a fazer e chamamos vários autores para poder escreverem para esse número da revista que a gente ia fazer. De repente, a gente recebeu um artigo do Jim Tucker, que pesquisa casos de reencarnação lá no estado da Virgínia, um dos principais centros do mundo de pesquisa nessa área. E, de repente, eu vi que ele mandou o artigo, mas o artigo não chegava para a gente quanto editor. A revista bloqueou o artigo. E nós começamos a cobrar a revista. Eles começaram a dar... Primeiro eles não responderam, depois eles começaram a dar explicações atrapalhadas. Primeiro disseram que o artigo não se encaixava no nosso interesse. Eu falei, não, claro que encaixa. Eu que decido o meu interesse. Nós decidimos que isso tem interesse e mostramos que o objetivo do nosso número especial incluía isso. Aí eles arrumaram uma outra explicação. Aí foi resumo da ópera. Foi um caso de censura acadêmica, ou seja, em nenhum momento foi questionado a qualidade do artigo que foi feito. É esse que é o problema. É bloqueado pela ideia, pelo tema, não pode falar. E aí nós, inclusive, nos recusamos a aceitar um nível de censura e dogmatismo acadêmico, nós nos retiramos da revista. A gente cancelou o número que estava saindo com colaboradores do mundo inteiro. A gente cancelou porque a gente não aceitou colaborar com uma revista que fazia isso, a revista Frontiers. E a gente publicou, ano passado, na revista Journal of Anomalous Experience, contando exatamente essa história. Então, mais uma vez, a questão óbvia não é que você tem que aceitar a priori qualquer uma dessas ideias. Mas você não pode proibir a priori que se estude essas ideias, ou que se estude esses fenômenos. Então, assim, se você identificar que no artigo tem uma série de falhas metodológicas, ótimo, vamos estudar isso. O que eu não posso é, a priori, dizer que eu não posso estudar esse fenômeno ou levantar essas hipóteses. Então, resumo. Sim. Então, é interessante que, muitas vezes, quem fala em nome da ciência, isso é um dado muito interessante também, porque a resistência a esse tema, às vezes, está menos nos cientistas e mais nos chamados divulgadores da ciência. Então, é muito comum também alguns jornalistas ou divulgadores da ciência, falando em nome da ciência, chama tudo isso de pseudociência, etc. e tal, só que no mundo acadêmico não é desse jeito, né? Então, tem que tomar muito cuidado quem se arvora de falar em nome da ciência sem ser cientista. E o que eu vejo é que, às vezes, a resistência é maior nesses alegados defensores da ciência, que não são cientistas, do que efetivamente nos cientistas e no ambiente acadêmico. Bom, uma pergunta mais simples agora. A Cibele quer saber se o evento do Conúpsis vai ser transmitido de alguma forma. Não, o Conúpsis ele é presencial, tá? Aqui em Juiz de Fora. Nós já estamos com inscritos de mais de 60 cidades e 15 estados. Então é uma oportunidade única, imperdível, são centenas de pessoas para interagir e participar. E eu garanto que o ambiente que se cria de troca, de aprendizado, é imperdível e impossível de retransmitir online. Então, fica a dica aí para poder comparecerem todos aqui. Agora, uma dúvida minha. Passado o evento, publicam-se anais? Fica algum registro, pelo menos escrito, das comunicações, das apresentações?
Tá. Não. Ok. Bom, a próxima é minha. Olha, veja. Eu fiz algumas aqui, mas eu vou passar para dos participantes e depois, havendo tempo, eu faço as minhas. Nosso colega Marcelo Gulão. Alexander, você teria mais sugestões de temas históricos para o estudo científico das experiências espirituais? Meu amigo Marcelo, um tema que tem me interessado muito é justamente esses casos de resistência, de dogmatismo em nome da ciência. Como o William James citou, como eu contei recentemente. Eu acho que contar um pouco essa história é muito interessante. Só para gente ter uma ideia, isso não é novo, isso é antigo. Só para gente ter uma ideia, essa ideia que no iluminismo, na Revolução Científica, os cientistas negaram a religião, a espiritualidade, isso é uma narrativa de divulgadores científicos na época. Porque os cientistas da época mesmo não tinham essa perspectiva. Tá? Os grandes filósofos, os grandes cientistas, mais uma vez, Kepler, Newton, Galileu, Kant, todos eles não tinham essa perspectiva. Locke, nenhum deles tinha essa perspectiva. A maioria deles não tinha essa perspectiva. Mas alguns, por exemplo, os enciclopedistas, que eram efetivamente materialistas, que não eram cientistas, tinham uma visão muito mais radical e anti-espiritual, por exemplo. Né? Então, é preciso separar bastante o que são divulgadores da ciência, falando em nome da ciência, do que são efetivamente o que os cientistas estão falando sobre isso. Isso aconteceu, então, já no século XVII, XVIII, e isso está acontecendo no século XXI. Então, eu acho que esse é um tema bem interessante. Então, assim, Marcelo, alguns temas que eu acho são muito interessantes. Uma é isso, ou seja, como que se dá essa construção dessa resistência ao estudo científico sobre isso, esse é um tema. Ou o contrário também, uma história meio negligenciada do quanto grandes pesquisadores estudaram sobre esses temas espirituais com seriedade. Isso aí é completamente ignorado também. Por exemplo, o próprio William James. Muitas pessoas não sabem que o William James estudou por mais de 30 anos fenômenos espirituais mediúnicos, por exemplo. E muitos outros autores, muitos outros cientistas estudaram esses temas, e isso muitas vezes o Francis Bacon mesmo, né, da origem do método científico, ele trabalhava e se interessava por isso. Robert Boyle trabalhava com estudos de poltergeist, etc. e tal, um dos fundadores da química. Então, havia muito isso. Essa é uma outra área, acho que é muito interessante, como isso era investigado por esses pesquisadores. E, por fim, um outro tema que eu acho que é muito legal é trazer também os relatos históricos antigos das experiências espirituais. Por exemplo, o Gregory Sussman, que é um pesquisador alemão que está na Inglaterra atualmente, ele tem pesquisado casos de EQM nas culturas ao longo da história da humanidade, tentando ver o quanto as descrições de EQM da China, do Japão, da África, da Oceania, se assemelham com as descrições que a gente tem de hoje em dia. Então, esse é um outro dado histórico muito interessante que ele tem feito. Então, esses são alguns exemplos, eu acho, de temas aí relevantes. Uau! Antropologia da EQM, meu Deus, que coisa maravilhosa. Preciso achar isso. Só um comentário. A Solange citou um livro, né, de Tom Schroeder, Almas Antigas, que fala sobre a busca de evidências científicas da reencarnação. Dei uma olhada aqui, é um livro de 2001 já, então... Isso. Esse livro vale muito a pena, porque o maior pesquisador no mundo sobre esses casos de crianças e lembranças de vidas passadas é o Ian Stevenson, psiquiatra da Virgínia. Ele não só pesquisou, ele pesquisou muito na área de encarnação, mas pesquisou também EQM, mediunidade, pesquisou um monte de coisa. É um grande pesquisador, que faleceu em 2007, se não me engano. E ele fazia muitas viagens pelo mundo inteiro e tal, e ele não gostava muito de jornalista, porque o jornalista achava que distorcia o que ele estava fazendo, etc, etc. Bom, mas no final da vida ele aceitou que um jornalista do Washington Post, que é o Tom Schroeder aí, que o jornalista do Washington Post, um cara muito sério, muito respeitado, fosse acompanhá-lo numa das viagens que ele fez lá para a Índia e para o Líbano, se eu não me engano. E aí esse jornalista conta o que ele foi acontecendo, o que ele foi vendo. Ele ficou meio atrás do ombro dele, acompanhando e fazendo tudo. Então esse livro, publicado chama Almas Antigas, é um livro muito bem feito, realmente. O jornalista, ele é bem imparcial, o jornalista, ele não toma partido, mas ele descreve como se estivesse junto com ele acompanhando as pesquisas do Ian Stevenson. Vale muito a pena, recomendo muito esse livro. Que bom.
Agora, de novo, Marcelo. Marcelo, é uma profusão de questionamentos, é sempre muito bom. Quais cuidados metodológicos, em sua opinião, um historiador deve ter ao abordar as experiências espirituais? Aí eu vou acrescentar uma pergunta minha, que é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos quando a gente está discutindo um pouquinho de teoria e método, que é a dificuldade quando você pega textos antigos, por exemplo, um relato de um milagre, né? Pega lá o Novo Testamento e tal. As premissas que você carrega ao examinar a fonte vão condicionar as conclusões que você chega. Porque se você elimina de cara a possibilidade do anômalo, do extraordinário, você vai dar uma interpretação como historiador completamente diferente àquele mesmo texto. Não é assim? E como é que é Isso. vista da perspectiva da sua perspectiva? Então, eu acho o seguinte, eu acho que o historiador ele tem o papel de analisar o que as pessoas, né, foram relatando sobre o que a gente tem de documentos e de relatos, de evidências sobre as coisas daquela época. É isso, ok? Então, você vai analisar, eu acho, e é muito interessante, eu estava lendo, não sei qual autor que fala sobre isso, que você pega uma testemunha ou testemunhas da época que vão contando um monte de coisa, você acredita em tudo que ele fala. Aí quando ele fala de forma espiritual, você não acredita mais nele. Mas ele era crível até aqui. Quando ele chegou, eu não acredito mais. Mas por que agora não, né? Assim, então eu tenho que tomar muito cuidado para não impor a minha perspectiva a priori sobre aquilo que foi realidade. Então, inclusive, claro, não é função do historiador julgar, isso que é mais importante, não é função do historiador julgar se existe uma real realidade espiritual ou não. Mas é função do historiador ser fiel às suas fontes. Descrever as suas fontes, descrever o que elas relatam, claro, buscar uma análise crítica dessas fontes, mas ser fiel ao que as fontes estão trazendo. Eu acho que esse é um ponto de extrema relevância. E se você tem, e é claro, se você tem mais pessoas descrevendo a mesma coisa na mesma época, você precisa ter um pouco de humildade. Um caso clássico, por exemplo, um caso muito famoso, que é o São José de Cupertino. São José de Cupertino. São José de Cupertino é um santo católico que ele era famoso por fazer levitação. Mas está viajando com isso, contando essas histórias. Não, mas tem centenas de relatos de pessoas, dos mais diversos relatos, escrevendo que ele levitava. Tem deputado, tem... até a Inquisição foi lá, achando que ele era do demônio, para poder investigar o que estava acontecendo. Tem embaixadores, tem príncipes. Todo mundo relatava aquilo daquele mesmo jeito, em múltiplos contextos. Então, você tem que relatar. Você pode até achar esquisito, tal, mas você precisa descrever o que efetivamente relatou, né? O quanto aquelas pessoas eram confiáveis, geralmente, nos seus relatos, que interesses, claro, elas podem ter para forjar uma coisa ou outra. Claro, tudo isso tem que ser estudado, é claro. Mas eu não devo, a priori, negar isso. Então, eu acho que um problema é esse, ou seja, a gente está, a priori, comprometido com uma perspectiva ou outra. Acho que a gente tem que abrir o leque de opções, analisar, e mais, acho que do ponto de vista histórico, né? Eu acho que é muito importante focar nas fontes primárias, atualizando uma época, quanto mais fontes primárias eu conseguir ter, melhor, né? Eu acho que é muito importante. E cuidado realmente com os anacronismos, né? De fazer interpretações baseadas no mundo de hoje, ou na visão de hoje, e transportar certas visões de mundo de hoje para aquela época. Então, o mais importante, eu acho, é tentar se basear em fontes primárias, entender aquele contexto efetivamente, e se é um fenômeno espiritual, o quanto há outros relatos compatíveis. E outro dado interessante, o quanto aquela experiência que está coletando, que é meio esquisita ali, o quanto ela é relatada também em outras situações, em outros contextos, né? Em outras populações também, sugerindo talvez seja uma experiência humana um pouco mais universal. Então fica aí algumas reflexões, algumas propostas. Isso rende muito em teoria da história. Uma vez eu usei um caso de um relato do século XVIII de legistas do Império Austríaco que falavam sobre casos de vampirismo no interior do que seria hoje a Sérvia, a Croácia. A discussão foi bem interessante. Bacana. Enfim, Marcelo já foi, a Silvana também. Sim. A Silvana traz um dado, né, sobre o artigo científico do caso de EQM. Imagino que seja o caso da dentadura que você citou. Né? A referência seria von Lommel na Lancet de 2001. Lancet sendo
um grande periódico internacional, um dos mais importantes da área de medicina. Né? Isso mesmo. E ali está mais resumido. Tem um livro chamado The Self Does Not Die, do Titus Rivas, que conta com mais detalhes. Mas ali está o relato principal. É isso mesmo. Maurício Esperandio, novamente, né? No exterior, como está o cenário da pesquisa científica sobre mediunidade? A prevalência de médium seria semelhante à do Brasil? Tem havido um ressurgimento. A mediunidade foi muito pesquisada no final do século XIX, inclusive um dado histórico bem interessante também. O Marcelo, a Angélica conhecem bem isso. Muito da psicologia e da psiquiatria científica que nós temos surgiu de estudos de médiuns. Tá? Pierre Janet, Jung e vários outros estudaram médiuns em transe para tentar entender o inconsciente, como é que a mente funcionava. Então, houve muito estudo de médium no final do século IX e do século XX. Ao longo do século XX, houve uma grande declínio de estudo científico de médiuns. Isso tem ressurgido recentemente, especialmente estudos nos Estados Unidos, estudos na Inglaterra e estudos no Brasil. Então, tem havido um crescimento, sim, de estudos. Tinha uma outra parte da pergunta. Se tem mais médiuns lá. Não, na realidade, é muito mais fácil encontrar médiuns no Brasil do que, assim, o Brasil é um país, assim, tem uma grande facilidade de se encontrar médiuns, as pessoas conhecem melhor, e tem várias religiões muito prevalentes no Brasil, né, que trabalham com mediunidade, como o espiritismo, como a Umbanda, e também de alguma forma, por exemplo, católicos carismáticos, protestantes pentecostais, em contato com o Espírito Santo, etc. e tal, que é um tipo de contato com uma dimensão espiritual. A gente tem muito mais facilidade no Brasil de encontrar essas pessoas para a investigação. Sobre esse ponto, Alexander, tem pesquisas focadas especificamente nesses outros grupos, como evangélicos e católicos? Porque, assim, quando se fala médium, todo mundo pensa em certas religiões, que você citou, Umbanda, Espiritismo, etc. Mas tem algum estudo que trate, usando metodologias ou premissas similares com esses outros grupos religiosos? Infelizmente, acho que não. Tem mais estudos antropológicos, né, com esses grupos, sem dúvida, há bastante estudos antropológicos, mas estudos nesse sentido, de tentar investigar a produção de informações anômalas, que a gente fala, que não seria por vias convencionais, infelizmente não tem, mas eu tenho muito interesse. Eu tenho até uma aluna de pós, que eu já falei com ela até, do interesse de trabalhar, por exemplo, na população evangélica sobre isso. Há uma série de relatos muito importantes que são muitas vezes negligenciados, né, academicamente. A gente precisa realmente estudar mais. Fica uma dica aí para quem quiser aprofundar sobre isso. Porque o evangelicalismo pentecostal está se tornando a religião dominante do Brasil, em estatística, né? Então, e profecias e revelações são parte desse universo. Exatamente. Por fim, a Adriane, vou botar aqui, é para o meu TCC, né? Literalmente. Eu poderia indicar algum material mais atualizado sobre transe e possessão para um TCC? Então, a gente tem bastante material sobre isso, né? Eu acho que você pode entrar na própria TV NUPS e ver lá os vídeos que tem sobre o tema de mediunidade, transe e possessão. E você pode, em cada vídeo, a gente tem um link para os artigos, tá? Ou também, se você quiser entrar no meu próprio Lattes, você vai ver dos artigos lá, tem vários artigos recentes publicados esse ano passado, sobre o tema, só você clicar lá e aí você vai para o link para o artigo. Ok. Bom, gente, tá chegando 9 horas, eu vou fazer mais uma só. Por mim, se quiser esperar mais, estender mais uns minutos, eu estou à disposição também, tá? Tudo bem, então, Adriana? Dá mais uns 5 minutinhos? Então, tá beleza. Do Renato, boa noite. Existem estudos recentes em torno de fenômenos de ectoplasmia? Não conheço. Imagino que a ectoplasmia esteja se referindo à materialização, né? Isso, na linha do estudo recente eu desconheço. Tinha uma pergunta aqui que eu acho que eu me perdi um pouquinho, que estava perguntando se você tinha alguma opinião sobre os estudos do William Crookes, que eram justamente sobre materialização, na década de 1870. Tá. Eu vi aqui. Até que fala que na Wikipédia diz que é fraude e tal. É do El Music aqui. Sim, olha só. A Wikipédia, existe uma questão que se chama de guerrilha cética. Existe um grupo que se chama de guerrilha cética que tomou conta da Wikipédia. Então, eles monitoram todas as verbetes ligados a esses temas espirituais ou de pesquisas nesse tema. Eles dominam esses verbetes e assumem apenas uma postura
de negacionismo sobre esse tipo de pesquisa, basicamente. Sempre basicamente de desqualificação, etc, etc. Não, nesta área, a Wikipédia não tem uma visão equilibrada sobre o tema, digamos assim. Tá? Então, o William Crookes, na realidade, eu não estudei muito sobre o William Crookes, eu sei alguma coisa sobre ele. Eu sei que tem uma tese de História da Ciência da Unicamp sobre o William Crookes, que vale a pena... eu esqueci o nome da autora, mas se procurar William Crookes, Unicamp, acho que vai achar fácil essa tese. Tá? E parece, sim, que era um pesquisador que foi bastante respeitado, que fez uma série de estudos à época, e que... então é isso, assim, eu sei disso. Então, mas muito cuidado. Resumo, a Wikipédia não é uma boa fonte para esse tipo de estudo. Tá? Ela vai necessariamente, ou quase sempre, ter uma visão bastante enviesada de negacionismo e dogmática em termos ante essa perspectiva espiritual dos fenômenos. Eu também esqueci, era uma dissertação de mestrado, acho que de 2001, por aí, no início dos anos 2000, que é bem grossinha, inclusive, que foi publicada e falava justamente sobre... Juliana Hidalgo, força. O Gulão Isso. colocou aqui, Juliana Hidalgo. Isso aí, Gulão, obrigado. Juliana Hidalgo, fica aí, é só procurar pelo nome que vocês acham o livro. É um livro bem robusto, inclusive, fala muito de pesquisa psíquica no século XIX. Vamos mais aqui. A Solange deu mais algumas indicações. Tem a tese de doutorado dele, mas eu não sei a que ela está se referindo. Fenomenologia das experiências mediúnicas, perfil e psicopatologia de médiuns espíritas. É a minha tese de doutorado. Que se a pessoa quiser pegar alguma coisa sobre transe e possessão, na minha tese, essa tese foi na USP, só colocar também no banco da CAPES e tal, que você acha fácil também. Maravilha. O Estácio aqui já parece que conhece a Juliana Hidalgo, né? Foi orientando do Oswaldo Pessoa Júnior. Então, o Oswaldo é excelente. O Oswaldo é um professor de filosofia da USP, a gente tem algum contato, já participou de eventos que nós organizamos. Ele é um filósofo materialista, mas que tem uma abertura para a discussão racional e equilibrada e educada sobre o tema. Ele é um exemplo de como se fazer um debate acadêmico e sério sobre o tema. Ok. Sobre a pergunta de ectosplasmia, o Maurício deu aqui a dica, tenho visto muita divulgação do Dr. Paulo César Frutuoso. O Paulo César Frutuoso, para quem não sabe, ele trabalha no Centro Frei Luiz, aqui do Rio de Janeiro, e ele tem um livro sobre espíritos decaídos materializados, em que ele fala de experimentos que teriam havido no Frei Luiz ao longo de décadas com fotos dessas materializações. Só que ele diz que ele não vai botar nenhuma foto das entidades materializadas em si, apenas dos objetos que teriam sido afetados por ela. Então, eu comprei o livro na expectativa das fotos e, assim, fiquei extremamente frustrado. Que alguém for atrás do material publicado do Frutuoso, já fique ciente de que ele não põe todos os dados que diz ter ali, mas diz que essas fotos estariam arquivadas nos arquivos do Frei Luiz da instituição. Você conhece ele? Eu conheço ele, eu me referi sobre pesquisas acadêmicas, né? Pesquisas acadêmicas publicadas no ambiente acadêmico. Nesse aspecto é que eu desconheço pesquisas nessa área. Okay. Tem mais uma pergunta lá para cima? Do Danilo Fonseca. Ele diz assim, a pergunta ampla, né? O que precisa para a espiritualidade ser uma ciência? Eu não acho que a espiritualidade tem que ser uma ciência, assim como a arte não precisa de ser uma ciência. Eu, pessoalmente, acho que nós temos nós temos canais diferentes para captar a realidade. Eu acho que a ciência, a razão, o senso estético e espiritual são modos diferentes de captar aspectos diferentes da realidade mais ampla. Agora, o que eu posso fazer é estudo científico de alguns aspectos da espiritualidade, principalmente esses aspectos da espiritualidade que têm implicações materiais observáveis, que é o que a gente está comentando aqui. Então, eu acho que nesse aspecto ela já é ciência, quer dizer, já se faz ciência sobre a espiritualidade de modo muito claro, como eu citei aqui em inúmeras pesquisas, né? Então, eu acho que não tem que transformar a espiritualidade em ciência, nem tem que transformar a arte em ciência, são coisas diferentes. Mas eu posso fazer estudos científicos sobre aspectos da arte e estudos científicos sobre aspectos da espiritualidade. Ok, então, assim, já
esgotando os seus 5 minutos extras, né? E para encerrar, eu acho que é uma pergunta que vem a calhar, é do Grupo de Estudos Hermínio C. de Miranda, né, do nosso colega Eduardo Lima. Vou expor aqui. Existem resultados e evidências suficientes no conjunto das pesquisas dos fenômenos anômalos para que a existência de algo / vida após a morte já deva ser considerada? Tais pesquisas são bem divulgadas? Muito bom. Então, isso na realidade é o tema do nosso livro, né? Quer dizer, esse livro que nós realizamos, que por sinal eu vou fazer uma conferência no CONUP sobre o livro, e onde nós vamos estar lançando a versão em português do livro. Ele é exatamente essa função. Qual que é a função do livro? É dar um panorama do estado da arte, das pesquisas sobre sobrevivência da consciência e que conclusões que se chega. A conclusão que a gente chega, inclusive, eu estudei, assim, pelo menos, fiquei um ano, foi na época da pandemia, eu fiquei, assim, por um ano, 5 horas por dia, lendo tudo, além de ser um tema que eu já estudava há muito tempo, mas eu fiquei um ano, 5 horas por dia, revisando tudo que tinha de literatura sobre o tema, tudo que eu consegui obter, né, naturalmente, para poder trazer e colocar junto com os outros autores, etc. E me chamou muito a atenção a força do conjunto de evidências. Quando você vai somando o conjunto de evidências de autores diferentes, em pesquisadores de locais diferentes, usando métodos diferentes, com fenômenos diferentes, e todos os resultados convergendo ou sendo mais facilmente explicáveis pela ideia da sobrevivência da consciência. Então, nos pareceu, enquanto autores, que a hipótese mais plausível, sem dúvida, para esse conjunto de fenômenos seria a sobrevivência da consciência e que poderia se considerar com base nisso como uma hipótese bastante plausível para ser considerada nesse sentido. Então, essa é a nossa conclusão no final do livro. Mas a gente, claro, a ideia é estar expondo academicamente para que outras pessoas possam avaliar e possamos academicamente crescer nessa análise. Bom, maravilha. Então, eu encerro aqui as perguntas e respostas, e se você quiser, Alexander, se você gostaria de fazer alguma consideração final, né, assim, de forma concisa, você fique à vontade. E desde já, né, eu agradeço em nome do NUESH pela sua presença, por ter nos concedido um pouco do seu tempo. Foi realmente uma conversa muito, muito rica. Eu tenho que assistir algumas vezes para conseguir processar tudo. Bom, agradeço profundamente mesmo a oportunidade, parabenizar o trabalho de vocês. Eu sei que a Adriana é uma guerreira aí de trazer essa discussão, unir pessoas que estavam muito, né, espalhadas aí pelo Brasil, de mobilizar para um estudo sério, acadêmico, rigoroso do tema. Eu queria parabenizar mesmo, né, e convidar todos, né? Eu acho que o que deve nos unir na ciência é o interesse da investigação aberta, mas rigorosa. Às vezes a gente erra para um lado e erra para o outro, né? A gente fica muito rigor e aí fecha demais, um rigor negativo, e também muito aberto e sem rigor. Então a gente tem que juntar as duas coisas, né? Ter a tranquilidade de humildade intelectual, se espantar com o mundo e ao mesmo tempo se interessar e buscar explorar isso tudo. Eu acho que isso que é o grande desafio para todos nós. E aí fica o convite, né, para quem quiser aprofundar mais mesmo, tanto nas nossas redes sociais, a gente está sempre postando sobre pesquisas, sobre congressos na área, a TV NUPS, para quem quiser aprofundar também, tem muita coisa de história, então muitos dos principais historiadores do mundo da área de ciência e religião têm vídeos lá na TV NUPS, vocês podem assistir, são várias oportunidades aí bastante interessantes, e aí fica o convite também aí para o CONUPS, para o pessoal poder participar, eu tenho certeza que todos vão gostar. Bom, gente, então estamos dando por encerrado o nosso primeiro encontro no Oeste de 2023. Nós tivemos aqui o prazer de estar com Alexander Moreira Almeida, o presidente do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, o NUPS, da UFJF, né, Universidade Federal de Juiz de Fora. E em nome do NUESH e do LEPID, né, de todo o nosso grupo de pesquisa, a gente agradece a vocês por terem estado conosco. Lembro que no chat ficou fixo o link de inscrição para quem quiser receber o certificado. Por favor, não esqueçam, senão a gente não vai poder mandar o certificado para vocês. E lembro também que esta sessão vai ficar gravada no nosso canal no YouTube, né, por ad infinitum. Então, quem quiser rever, mandar, compartilhar com seus
conhecidos que possam ter interesse, vocês fiquem à vontade, tá bom? Inclusive para repassar atrás das referências, né, que apareceram aqui, vocês fiquem à vontade. É um material de estudo também, é uma conferência acadêmica na casa de vocês de forma absolutamente gratuita. Olha, vejam que maravilha. E lembrar também, né, Rodrigo, que a nossa próxima palestra vai acontecer no dia 27 de abril, e quem vai estar conosco vai ser o professor Dr. Humberto Schubert. Vamos dar ciência para a filosofia. Estão todos convidados. E o pessoal que marcou lá na inscrição, né, que quer ser informado dos eventos, a gente vai mandar, né, a gente fizer um cartazinho bonitinho, a gente vai mandar para vocês e nas redes sociais também, tá bom? Então, é isso, gente. Muitíssimo obrigado. E uma excelente noite para todos. E quem quiser entrar em contato, né, tem lá os dados do nosso canal Lepid no Oeste, e a gente tem também o nosso site. Só digitar lá Lepid, tracinho no Oeste, no Google, que vocês acham muito rápido. Tá bom? Então é isso. Uma excelente noite a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite.